Olá, peregrino! Esse é o canal Cristão Criativo e no vídeo de hoje eu vou trazer para você a segunda aula do programa de discipulado Cristianismo Essencial. E o tema de hoje é Doutrina de Deus. Não sai daí, a gente se vê depois da vinheta. Na primeira aula nós falamos sobre o essencial, o básico para começar um programa de discipulado, que é a Bíblia. Porque tudo que a gente vai falar durante esse curso está fundamentado na Palavra de Deus. A partir daí, a gente precisa então ensinar os nossos alunos sobre Deus. Afinal de contas, para que eles possam entender todas as doutrinas, eles têm que primeiro ter conhecimento de Deus, o Deus que está revelado nas Escrituras. Por isso, a segunda aula é Doutrina de Deus, onde a gente vai trazer, expor para eles tudo que está revelado sobre Deus nas Escrituras. Mas antes de começar, quero te pedir uma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho também para receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo e compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que vai ser interessante, que vai ser relevante aí também para aplicar o programa de discipulado nas suas igrejas. Começando então, você vai receber então esse material aqui, esses 3 arquivos. Já está aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar esse material. Você vai acessar uma pasta que está no Drive e essa pasta vai vir com esses 3 arquivos, tá? Os arquivos dessa aula. O plano de aula, que é um arquivo em Word, um arquivo em PowerPoint, que são os slides, e o texto da semana, que é um texto do Reverendo Hernandes Dias Lopes, que você vai trabalhar com seus alunos, né, com o seu grupo, na atividade de sala de aula invertida. Então o texto, só para mostrar para vocês, o texto é esse aqui, em que Hernandes Dias Lopes vai falar sobre quem é Deus, criador ou criatura. Um texto muito interessante. E aí lembrando, esse texto você vai passar para eles 5 dias antes do seu encontro com eles, né? Seja na célula, seja num EBD. Então você vai passar antes para que eles leiam, para que eles anotem o que eles entenderam, quais foram as dúvidas que eles tiveram, e aí no dia do encontro, no dia da aula, vocês vão discutir sobre esse texto aqui, ok? E aí entrando então no material de aula, está aqui o plano de aula, aula 2, Doutrina de Deus, e aqui também o slide. Então, já entrando aqui no conteúdo, né, você começa então de acordo com aquele processo que a gente já viu na aula passada. Então começa a sua aula com umas boas-vindas, depois faz ali uma oração com todos juntos e vai ter o momento de louvor. O momento de louvor, como já disse, é um momento em que é opcional. Você pode fazer ou não. Se puder fazer, a gente sugere que faça. E aí a gente indica também aqui qual o louvor. Tu és soberano de Novo Som, da banda Novo Som. Então você pode utilizar essa música. Por quê? Porque ela está relacionada com o tema da aula, que é a doutrina de Deus. Então, se você puder fazer, é um momento muito bom para fazer com seus alunos. E aí vem então para a dinâmica, o momento de dinâmica. Essa dinâmica que você vai fazer com eles já está bem detalhada aqui, mas eu vou explicar um pouco. Então você vai levar para a sua aula já papéis com o nome de todos os seus alunos. Cada papel tem o nome de um aluno, certo? Você já leva os papéis todos recortados, cada um com o nome de um aluno ali, de uma pessoa que participa do grupo. E aí, lá na hora da dinâmica, você vai pedir que cada um deles tire um papel que tem um nome. Ele não pode ser o seu próprio nome. Então, você já diz antes, olha, se você tirar o seu próprio nome, você devolve e pega outro. E aí, depois disso, você vai chamar cada um dos seus alunos para ir à frente e se apresentar como se ele fosse aquele aluno que está o nome escrito no papel. Então ele tem que se apresentar, ele tem que falar quem ele é, mas na verdade é como se ele fosse aquele nome que está no papel. Então digamos que você vai chamar, que o seu aluno se chame Fernando e ele tirou a Larissa no papel. Então você vai chamar o Fernando para frente, mas o Fernando vai ter que se apresentar como Larissa. Então ele tem que falar quem é a Larissa, né, o que ela faz, o que ela gosta, quantos anos ela tem. Ele tem que se apresentar como ela, ok?
É claro que eles vão se atrapalhar porque eles não conhecem a fundo quem são os seus colegas. Podem se conhecer ali, né, ter uma amizade, mas a fundo mesmo, eles não vão saber. Em algum momento eles vão se atrapalhar. Então, quando terminar essa apresentação, você vai chamar os seus alunos e dizer para eles que eles vão repetir a dinâmica. Porém, agora eles vão ter 2 minutos para entrevistar aquele colega que ele tirou o papel. Então, eles vão fazer ali, ele vai conversar com o seu colega, o Fernando, no caso, vai chamar a Larissa, vai fazer várias perguntas sobre ela, vai anotar, e aí quando todos eles já tiverem anotado, você chama para frente de novo. E aí o Fernando já vai para frente com várias informações sobre a Larissa, e agora ele vai conseguir se apresentar como se fosse ela. Ok? Qual é a mensagem então? É muito difícil você querer ser igual a uma pessoa que você não conhece. E se você não conhece a pessoa e não tem qualquer informação sobre ela, dificilmente você conseguirá se relacionar com ela ou ser parecida com ela. Então é por isso que hoje a aula é sobre doutrina de Deus. Como nós podemos nos relacionar com Deus, ser parecido com Jesus, com Deus, se nós não o conhecemos. Essa é a ideia da dinâmica. Você faz isso e aí você já movimenta ali os alunos. Eles já vão ter falado, já vão ter participado, agora eles vão estar muito mais motivados, então, para começar a entrar no assunto. Aí você entra para um momento de time to talk, que é exatamente o momento de discutir sobre a atividade que foi enviada anteriormente, que é aquele texto do Hernandes Dias Lopes, quem é Deus, Criador ou Criatura. Então ali você chama os seus alunos, eles vão ter trago o que eles entenderam, vão ter trago as suas dúvidas e ali vocês vão conversar um pouco sobre esse texto. Após isso, então, entra no tema da aula, a doutrina de Deus, e aí a gente separou em 3 pontos principais, né? Aqui é um meme, né? A aula sobre doutrina de Deus, o que é uma doutrina, o que é um Deus, né? Então, o primeiro ponto a gente vai falar. Você fala primeiro o que é doutrina, né? Pode ser que alguns deles não saibam. Então está já descrito aqui na introdução. Doutrina é um conjunto de verdades bíblicas acerca de um determinado tema que possui importância fundamental para a fé cristã. Isso significa que o ensino de todo o conteúdo da Bíblia acerca de certo assunto é uma doutrina. Na Bíblia, a palavra doutrina traduz 2 termos gregos que aparecem 48 vezes no Novo Testamento. Didaskalia e didaquê. Esses termos basicamente significam ensinamento, enfatizando tanto o ato quanto o conteúdo do ensino. Então você fala isso sobre o que é doutrina e depois você joga para eles sobre o que é um Deus. Joga para eles a pergunta, deixa eles falarem. Você não vai falar sobre isso porque mais na frente você vai expor o conteúdo. Deixa eles falarem, o que vocês acham que é um Deus? E aí vão vir várias respostas, você fica ali escutando. Certo? Bom, e aí você vai agora entrar no conteúdo, né? O primeiro tópico, então, quem é Deus? E aí você vai expor esse tópico aqui, quem é Deus? Começa então com um texto, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Aí aqui no slide, vamos trazer só alguns spoilers, né? Para que ele seja, como a gente já falou, o slide ele seja o seu apoio, e aí você vai expor enquanto está ali o tópico na tela. Então, muitas pessoas acham que Deus é uma força que criou tudo e fica pairando no universo, mas não se relaciona com as pessoas. Muitas pessoas acham que Deus criou tudo e agora fica lá no céu só olhando as pessoas. Muitas pessoas acham que Deus é um gênio da lâmpada que pode ser usado a qualquer hora para satisfazer ali seus desejos. Muitas pessoas acham que existem vários tipos de deuses. Há pessoas que acham que Deus não existe, que isso é só uma invenção. E eu digo a vocês que nenhuma dessas pessoas sabem quem realmente é Deus. Porque Deus, ele é o Criador todo-poderoso, eterno e santo. Então ele não é uma energia, ele é um ser relacional. Ele se relaciona com a sua criação. Ele criou e ele se relaciona com essa criação. Deus também interfere sim na realidade humana. Deus abençoa, Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Ele não está aqui para fazer a nossa vontade, mas para fazer a sua própria vontade, para a sua glória. E esse Deus é o único Deus verdadeiro. Ele existe e ele está
aqui. Então esse é o Deus criador dos céus e da terra. Mas aí vem uma pergunta: como ele existiu? De onde ele veio? A Bíblia não vai se preocupar em responder logo isso no começo. Ela mostra um Deus que criou o mundo e mostra o que aconteceu depois que ele criou o mundo. Mas se você for lá em Gênesis, capítulo 21, versículo 33, vai ter aqui a resposta. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Ou seja, Deus é eterno. Ele não tem início e não tem fim. Ele é. Várias vezes na Bíblia você vai ouvir esse termo, Deus falando, eu sou. Os homens, os profetas queriam saber mais de Deus e Deus só diz assim, eu sou. E isso é uma coisa que a gente precisa entender, porque Deus ele é um ser inexplicável e incompreensível. A gente chama isso na teologia de inescrutabilidade de Deus. Tudo que a gente sabe de Deus é mínimo, muito pouco, e é o que ele quis que a gente soubesse, foi o que ele deixou revelado para nós na sua palavra. Então aquilo que a gente sabe de Deus hoje é aquilo que Deus queria que a gente soubesse, e é o suficiente para que a gente possa se relacionar com ele. Bom, depois de expor isso, agora você vai entrar na aplicação, trazer esse ensino para o dia a dia dos seus alunos ali do seu grupo. E aí vem essa questão. Todo mundo em algum momento da sua vida já se perguntou, quem é Deus? Ele existe? E é uma pergunta digna. Deus não se zanga quando a gente faz essa pergunta. O que acontece, então, é que nós somos pecadores e pecadores por natureza, já nascemos pecadores. O efeito do pecado na nossa vida, ele afeta o nosso entendimento e ele nos afasta de Deus. E é por causa do pecado que nós resistimos tanto a crer e aceitar Deus. E aí, dentro da aplicação agora, você vai trazer uma ilustração, a ilustração do barbeiro e Deus. Eu vou contar bem rápido, depois você lê direitinho para entender e conseguir expor, tá? Mas é uma história de um homem que foi ao barbeiro cortar o cabelo, e aí ele estava conversando lá com o barbeiro, e o barbeiro disse assim, eu não acredito que Deus exista como você diz. E o homem disse, por que você fala isso? Ele disse, bom, muito simples, é só você sair na rua para ver que Deus não existe. Se Deus existisse, não existiriam pessoas ruins, não haveria crime, não haveria maldade, não haveria morte, não haveria sofrimento. Eu não consigo imaginar um Deus que permite essas coisas. Aí o homem ficou pensativo, não quis dar uma resposta, né? Terminou ali de cortar seu cabelo, saiu e pagou e foi para a rua. Quando ele estava na rua, ele viu um homem, um mendigo, com o cabelo todo embaranhado ali, um cabelo longo e a barba muito feia, muito grande. E ele pensou naquilo, voltou para a barbearia e chamou o barbeiro que cortou o cabelo dele e disse assim, olha, eu acho que barbeiros não existem. O barbeiro disse, como assim não existe? Eu sou um barbeiro. E o homem disse assim, não, barbeiro não existe, porque se barbeiro existisse, não haveriam pessoas como aquele mendigo, com o cabelo grande, mal feito, a barba toda grande também, mal feita, todo largado. E aí o barbeiro disse assim, aí tudo bem, barbeiro existe, o problema é que aquelas pessoas não me procuram, elas não têm interesse em mim. E aí o homem disse assim, exatamente, é exatamente por isso que existe maldade, sofrimento no mundo, porque Deus existe. O que acontece é que as pessoas não o procuram, as pessoas não têm interesse nele. Essa analogia é legal porque mostra um pouco de como o pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele tira o nosso interesse por Deus. A gente não quer mais procurar a Deus, a gente não tem mais interesse nas coisas de Deus, a gente não quer mais obedecer a Deus. Por isso é tão difícil para a gente, pecador, aceitar que Deus existe. Mas Deus, ele está aqui sim. Ele é o Criador de todas as coisas, é o ser mais poderoso do universo. Ele é o eterno, ele não tem início e não tem fim. E ele está aqui junto de cada um de vocês. Ele se relaciona com vocês, ele quer falar com vocês por meio da sua palavra, da Bíblia. Ele quer ouvir vocês através das suas orações. Deus quer ser o teu amigo.
E aí você termina essa aplicação e coloca o alerta para eles, né? Conheça o Deus verdadeiro. Depois disso, você vai entrar então no segundo tópico. Como eu posso saber se Deus existe? Bom, na nossa época agora tudo ficou científico, né? Depois que grandes cientistas fizeram descobertas, mudaram o mundo, todo mundo só acredita em alguma coisa se for provada cientificamente. Porém, a própria ciência, ela se contradiz quando ela quer aceitar a teoria da evolução das espécies, porque a teoria da evolução das espécies não tem prova científica, ela é uma teoria, por isso que ela se chama teoria. Então, os argumentos dos ateus e dos cientistas de evolução é que Deus não existe porque ele não pode ser provado cientificamente. Mas, enfim, a gente tem aqui alguns tópicos que podem trazer provas científicas da existência de Deus. Aqui a gente vai ter, então, 5 tópicos. Deixa eu ver se são 4 tópicos, né? 4 tópicos sobre provas científicas de que Deus existe. Vamos lá. Primeira prova, a íntima intuição humana de Deus. Toda pessoa sabe no íntimo que Deus existe. Até os ateus sabem. Por isso que eles tentam, de todas as formas, negar a Deus. Essa intuição íntima que nós temos foi o próprio Deus que colocou em nós. Está em nosso coração, está em nossa mente. Nós sabemos que Deus existe, mas por causa do pecado que afetou a nossa mente, afetou o nosso coração, a gente não quer ter um relacionamento com Deus. Aí você vai ler para os seus alunos Romanos capítulo 1, versículo 18 a 21. Você pode ler ou pedir para algum deles ler. Em que Paulo vai dizer assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. O que Paulo está dizendo aqui é que até os homens ímpios, até os descrentes conheciam a Deus por meio de quê? Dos atributos invisíveis de Deus, do seu eterno poder, da sua natureza divina, das coisas criadas. Porém, esses homens preferem continuar na vida de impiedade. Então, a íntima intuição que nós temos já é uma prova de que Deus existe. Outra prova são as evidências da natureza. Lá no Salmo 19, versículos 1 e 2, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Então, é impossível nós olharmos para a criação, para a natureza, para tudo o que existe nesse universo e não acreditar que existiu alguém que criou isso. Dizer que tudo isso existiu de uma explosão do nada é muito complicado, porque como que um nada vai explodir e criar tudo isso? É preciso ter mais fé para acreditar nisso do que para acreditar em Deus. Então, a natureza, as coisas criadas, são uma prova clara de que existe um Criador que arquitetou, que planejou e que criou tudo isso. É por isso que o Salmo 19 vai falar dessa forma. A natureza é perfeita, tudo se completa. Existe uma grande variedade de animais e de plantas, porque cada uma dessas coisas tem um propósito divino para ser perfeito. Imagina só, se o único tipo de vegetal que existisse fosse quiabo, você ia gostar de comer quiabo todos os dias? E se a única comida animal que existisse fosse camaleão, você ia gostar de comer camaleão todos os dias? Então, a própria natureza, a própria criação revela que existe um Deus. Esse é o segundo tópico. Terceiro tópico,
provas tradicionais da existência de Deus. E aqui são argumentos filosóficos que a gente vai trazer, tá? Filósofos cristãos ao longo da história elencaram alguns pontos que servem de provas. Então, argumento cosmológico, o que é isso? É aquele que diz que toda coisa conhecida tem uma causa. E o universo, por ele ser tão grandioso, ele só pode ter sido causado por uma coisa maior que ele. Então, se existe uma coisa maior que o universo, é o próprio Deus, é um criador do universo. Esse é um argumento cosmológico. Existe o argumento teológico, teleológico, desculpa. Telos significa meta ou propósito. Então, esse argumento diz que esse universo que foi criado por Deus, ele foi criado com um propósito. Ele não foi criado à toa. Bom, se nós considerarmos esses dois argumentos acerca do universo, existe, mesmo com pouco conhecimento científico que se tem do universo, esse pouco conhecimento comprova a existência de Deus. Olha só, aí eu vou dar aqui para vocês vários exemplos de como o conhecimento científico prova que Deus existe. Eu não vou ler todos, que são bastante, né? Mas eu vou ler alguns aqui para você ver. A posição exata da Terra no Sistema Solar. A Terra está numa posição milimetricamente exata no Sistema Solar, onde uma única pequena mudança nessa posição impossibilitaria a vida. Por exemplo, a distância da Terra em relação ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. Se a Terra estivesse 1% mais perto do Sol, morreríamos queimados. Se ela estivesse 1% mais longe, a Terra seria fria demais. Distância da Terra em relação à Lua é de 384 mil quilômetros. Se a Lua estivesse mais próxima da Terra, seu efeito sobre a regularidade das marés faria com que elas inundassem a Terra 7 vezes ao dia. Se a Lua estivesse a uma distância mais elevada, afetaria a rotação do nosso planeta. E por aí vai, são vários aqui exemplos, né? Por exemplo, esse último aqui, a gravidade, também é outra constante, né? Se a força gravitacional fosse alterada em, eu nem sei dizer esse número, 0,001%, nosso Sol não existiria e nós também não. Bom, isso são argumentos teleológicos e cosmológicos, ok? Aí vem o argumento ontológico. O que é isso? Ele diz que Deus é maior do que qualquer coisa que se possa imaginar. Então, se não há nada maior que Ele, todas as coisas só podem ter vindo dele. E, por último, o argumento moral. É o argumento que fala do senso. O senso humano do certo e do errado, da justiça e do dever. Então, até as pessoas más, elas têm esse senso de justiça. Um senso de justiça corrompido pelo pecado. Mas, por exemplo, se você vai numa favela, eles têm um senso de justiça próprio. Dentro da favela, por exemplo, não pode ter roubo. Se tiver roubo, aquele que roubou dentro da favela vai ser punido. Isso é um senso de justiça. E esse senso de justiça, por mais que esteja corrompido, ele veio do próprio Deus. E o último tópico da prova da existência de Deus é a autorrevelação de Deus por meio da Bíblia. A gente já viu isso na aula passada, né? Deus se revela por meio da sua palavra. Foi Ele que se fez conhecido aos homens. Ele que deixou para nós revelado sobre o que Ele queria que nós soubéssemos sobre Ele. Então nós não tínhamos qualquer condição de conhecer Deus mais profundamente, a não ser pelas coisas criadas, a não ser pela íntima intuição, a não ser pelo senso de justiça, pela consciência moral, mas mais profundamente a gente não teria condições de conhecer se não fosse pela palavra de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então logo o primeiro versículo já diz que existe um Criador, que Deus é o Criador, que Ele está vivo, que Ele interfere e que Ele muda a realidade humana, que Ele se relaciona com a sua criação. Ok? Depois que você expõe, então, o segundo tópico, você vem para a aplicação, né? Então, portanto, existem provas científicas que Deus existe, que Ele está no comando do universo. Aqueles que negam a existência de Deus suam muito mais para tentar provar isso do que nós que cremos, né, em Deus. Então, foi Deus que criou todas as pessoas, não foi uma explosão, não foi uma coincidência, não viemos do macaco.
Até porque, se você for parar para pesquisar, não existe nenhum animal que evoluiu, né? Depois que o homem começou com essa história de teoria da evolução, tenta lembrar aí um animal que evoluiu, que ele era de uma espécie e ele evoluiu para outra espécie. Não existe isso. Ok? Então, você vem para o alerta, você é criação do Deus vivo. E aí vem para o terceiro e último tópico, como então eu me relaciono com Deus. Aqui você vai expor sobre os atributos de Deus. Isso aqui é muito importante, né, para o entendimento, inclusive, das próximas doutrinas aí das próximas aulas. Então, Deus decidiu se revelar para nós através da sua palavra. Hoje nós somos privilegiados, nós temos a Bíblia em nossas mãos. Para nós está tudo muito fácil conhecer mais de Deus, não só pela sua palavra, mas também pelos livros que nós temos acesso hoje. Durante toda a história da igreja, vários homens se debruçaram sobre a Bíblia e ali por iluminação do Espírito Santo, eles trouxeram para a gente tudo esmiuçado, né? Hoje a gente tem a Bíblia, hoje a gente tem livros de comentários em que a gente pode aprender muito sobre Deus e de forma muito simples, muito rápida. Então, glória a Deus pela sua palavra. E por meio da sua palavra é que a gente então pode conhecer um pouco mais de Deus. Na teologia a gente chama esses atributos de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis também são chamados de atributos não relacionados. O que é? São aqueles atributos que só Deus tem e que ele não compartilha com ninguém, com nenhuma criatura, né, com nada que ele fez. São atributos exclusivos dele e ele não comunicou a mais ninguém. Então, são alguns deles: aceidade, eternidade, imutabilidade, onipresença, onisciência, onipotência, soberania. Tudo isso é somente de Deus e o homem e todas as coisas criadas não têm esses atributos, certo? Mas existe também os atributos comunicáveis de Deus, que são aqueles que ele compartilhou com o homem, com o ser humano, né? Claro que ele não compartilhou completamente, perfeitamente, mas ele compartilhou em certa medida, né? Basicamente por isso que a gente entende que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, porque ele compartilhou alguns desses atributos para se parecer com Deus, né? Então são alguns deles: amor, nós temos amor. Nós temos bondade, nós temos misericórdia, nós temos sabedoria, justiça, santidade, liberdade, paz. Claro que tudo isso numa medida muito pequena, perto do que Deus tem como atributo. Mas ele comunicou para nós e nós também podemos ter esses atributos. E aí, terminando isso, você vem para a aplicação, né? Então, a nossa condição de pecado nos afasta de Deus, por isso que a gente não consegue se relacionar com Deus. Mas existe uma forma da gente se relacionar com Deus, por meio de Jesus Cristo. Foi pelo sacrifício santo de Cristo, completo e suficiente na cruz, que ele pôde nos libertar do pecado e aí nos trazer de volta para um relacionamento com Deus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós somos perdoados dos nossos pecados, somos regenerados, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós e passa a conduzir a nossa vida. E aí nós passamos a viver uma vida dedicada a Deus, uma vida de oração, de leitura da palavra, de santidade, se afastando dos pecados, das tentações e vivendo de forma correta, de forma pura, para a glória de Deus, um relacionamento íntimo com Ele. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 vai dizer: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o alerta é: relacione-se com Deus por meio de Cristo. É assim que você pode se relacionar com Deus. E aí você conclui então falando que é muito bom conhecer a Deus, conhecer quem Deus é, seus propósitos, seus atributos. Tudo isso vai nos ajudar a ter um entendimento correto de Deus e a nos relacionarmos com Deus corretamente, a vivermos para a glória de Deus. Tá? Mas não podemos nos esquecer de uma coisa muito importante que Jesus fala, que Deus também é o nosso Pai. E aí, eu coloquei aqui na conclusão um vídeo do Jesus Cop, tá?
Tá bem aqui o link desse vídeo. Você, se tiver como, você passa lá na aula para os seus alunos assistirem. É muito interessante para finalizar a aula. Bom, aí depois a gente vai entrar então na atividade, né, o momento de mão na massa. Essa atividade é um talk show, é bem divertido esse aqui, bem legal. Você vai chamar os seus alunos, pedir para eles fazerem duplas. E a atividade vai ser, cada dupla vai ter que fazer um programa no estilo talk show. Você vai dar ali 5, 10 minutinhos para eles. Um aluno vai ser o entrevistador, o outro aluno vai ser o entrevistado. O entrevistado vai fazer o papel de Deus. Então, o talk show é um apresentador entrevistando Deus, certo? O apresentador tem que fazer 3 perguntas para Deus de acordo com aquilo que foi tratado na sala de aula, ok? Então, a dupla ali eles juntos vão ali montar quais são essas 3 perguntas e 3 respostas. E aí, dá ali 5, 10 minutos para eles fazerem isso e depois eles vão apresentar. E aí, na apresentação, você já consegue captar ali se eles realmente assimilaram o conteúdo da aula. Então, é muito legal, muito divertido esse aqui e é bom para você também conseguir analisar como foi o entendimento deles. Depois, vem para o momento, então, inclusive coloquei aqui o slide já com o fundo, se você tiver como colocar, fica legal. E aí vem para o momento, então, aqui do aprendizado, né? Você vai perguntar para os seus alunos, e aí, o que vocês aprenderam, o que vocês acharam, o que vocês podem falar aqui, e deixa eles falarem à vontade. É o momento de você analisar aí como foi a assimilação deles do assunto da aula. Por último, você vai dar a devocional da semana, desde que eles anotem ou tirem foto da maneira que eles quiserem, para que eles tenham aí a sua leitura diária durante a próxima semana. Ok? Essa foi então a aula de hoje, né? A aula 2, a doutrina de Deus. Na próxima aula a gente vai falar sobre a doutrina de Jesus Cristo. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, tem aqui os nossos canais de comunicação, o e-mail canalcristãocreativo@gmail.com. Você pode também nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @ocristãocreativo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido muito esse conteúdo, Doutrina de Deus, que você esteja agora preparado para ministrar essa aula, para aplicar esse conteúdo aí com o seu grupo, com a sua igreja. Então te peço mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha também esse programa com outras pessoas para que possa alcançar mais gente, para que a igreja consiga ainda aplicar mais ainda esse programa de discipulado e que seja disseminado aí por todo o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe muito. Tchau, tchau.